quero, antes até do tema que vou tocar, aqui subscrever em gênero, número e grau aqui as manifestações apresentadas pela nossa companheira Lídice da Mata. E, portanto, creio que, da mesma forma, o senador Otto, se aqui estivesse, assim procederia. Portanto, aqui não é só uma manifestação de apoio, é, na realidade, até uma obrigação de todos nós, senador Lídice da Mata, baianos, e principalmente baianos parlamentares, para que nós não só apoiemos essa iniciativa e esse registro importante feito por Vossa Excelência, mas também que façamos disso sempre esse caminho, que é o caminho que notabiliza a Bahia, né? Da cultura, da arte, da expressão. Portanto, é isso que tem feito a economia criativa da Bahia, e é isso que tem feito, inclusive, que tem possibilitado cada vez mais a manutenção desse Estado que todos nós admiramos exatamente por proezas dessa natureza. Mas, senadora Lídice, o que eu quero chamar a atenção na tarde de hoje é um tema que eu venho de forma até repetitiva, insistindo aqui no Senado, que, aliás, que foi objeto de discussão agora há pouco na reunião, que eu até brinquei com o senador Renan, meu caro Medeiros, quando eu cheguei, disse, isso não é mais uma reunião, isso é um plenário, ali na presidência, dada a importância, inclusive, do tema, ou dos temas ali abordados. Portanto, acho que agiu bem o senador Renan em convocar a todos para que possamos, no caminhar dessa história aqui hoje, mais do que da questão eleitoral, senadora Lídice, mas é de respostas. Aliás, nós estamos insistindo nisso muito desde o ano de 2014. A crise, os problemas, ou seja, a nossa responsabilidade enquanto Senado, e é bom registrar que o Senado não fugiu dessa responsabilidade. Aqui foram criadas duas importantes comissões, a Comissão do Pacto Federativo, que junto com o senador Fernando Bezerra, a senadora Simone Tebet, a senadora Ana Amélia, o senador Anastasia, o senador Moca, nós tivemos a oportunidade de tocar importantes trabalhos, tivemos a oportunidade ali de conduzir aquela comissão, a comissão da chamada Pauta Brasil, dirigida pelo meu companheiro Otto Alencar, e eu quero insistir nos 4 pontos que são importantes para a gente tentar enxergar. Não adianta encharcar essa pauta ou fazer aqui um tratado de Tordesilha, achando que a gente vai aprovar centenas de projetos como se isso aqui fosse uma máquina de produzir. Eu sempre tenho dito isso, esse negócio de ficar produzindo lei todo dia é preocupante. Tem um bocado de lei, inclusive, que nós estamos precisando revogar e algumas a gente cumprir. Algumas, não, várias. Então, portanto, eu quero chamar a atenção dos mesmos pontos que foram colocados, principalmente por essas duas comissões. Primeiro deles é exatamente a questão tributária e fiscal desse país. A crise não é pequena. Eu trouxe aqui hoje, senadora Lídice, cópia de um material que, aliás, assim que ele tomou posse, eu liguei para ele, liguei até num dia de sábado, o nosso atual ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que à época da discussão desse tema era secretário executivo da Fazenda, está aqui o material produzido por ele. Isso aqui não foi produzido por mim, não. E que nós tivemos aqui, inclusive, senador Medeiros, Vossa Excelência não estava aqui ainda, mas provavelmente acompanhava. Nós fizemos aqui, inclusive, nesse plenário, uma comissão geral para discutir esse tema. A reforma do ICMS, a questão tributária, a crise nos estados, com soluções apresentadas. De lá para cá, nós convivemos com 2 medidas provisórias editadas e 2 medidas provisórias sepultadas. Fizemos um debate, senador Benedito de Lira, da importância disso. Todo mundo fala que esse negócio é
crucial. Os governadores agora, no momento de crise, quase todos no país aumentaram o ICMS. Essa é uma coisa que me chama a atenção pelo seguinte: no momento de crise na economia, nós estamos tentando tirar o oxigênio de quem ainda está de pé. A tendência natural é faltar oxigênio para essa turma e de pé, né? Não sei se nós teremos mais alguém vivo ou, como diz a nossa internacional, senadora Lídia Mata, vítimas da fome. Portanto, esse é um debate que tem que ser efetivamente retomado. Participei da reunião com o senador Renan, na residência oficial, com 2 ministros, onde o Senado apresentou uma proposta com 4 eixos. E depois muita gente dizia que tinha 40 itens. Ó, tem 40 projetos, mas o que nós apresentamos foram 4 eixos. Essa questão tributária e fiscal, as questões de caráter de infraestrutura, as questões federativas, portanto, a busca de uma verdadeira relação com municípios e estados, e uma questão que até o presidente Renan chamava de caráter social, mas na prática é geração de trabalho, emprego e renda. Portanto, uma política voltada para chegar nos locais, para sair do Planalto e chegar na planície. É óbvio que a cabeça de governantes aqui em cima, no Planalto, a coisa funciona só no aspecto arrecadatório. Arrecadar, tome-lhe CPMF, tome-lhe mais isso, mais aquilo. A atividade produtiva apresenta sinais de cansaço, e em alguns casos de retrocesso. Então, portanto, esses quatro eixos precisam ser retomados. E é isso que estava propondo o presidente Renan, de novo agora de manhã. Fez isso o presidente Renan quando atribuiu às comissões, a do Pacto Federativo e a da chamada Pauta Brasil, as funções para aproveitar projetos e até colher sugestões e produzir saídas. De lá para cá, nós não tivemos absolutamente nada. Então é preciso esse olhar. Os servidores da Receita Federal do Brasil, que há muito tempo chamam a atenção dessas questões, tinham apresentado, desde 2014, os servidores tinham nos apresentado isso, até com base em dados do que significava a arrecadação tributária. Naquela época, algo em torno de 1,2 trilhões do que havia sido trabalhado por eles, mas, por exemplo, aqui, créditos tributários lançados pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, 150 bilhões. Fiscalização dos maiores contribuintes, 59. E aí, por aí vai. Bom, como é que a gente trabalha isso? Isso é mais importante do que talvez se preocupar ali com uma mudançazinha aqui, ali, acolá. É óbvio que tem efeito político. Mas aí volta a cantilena, nós temos que resolver o negócio da Previdência, como um mantra. Aí fala em demasia e faz bem pouco. Aí a história da idade mínima. Ora, eu e o senador Paulo Paim, por exemplo, quando o debate das medidas provisórias, das fatídicas medidas provisórias 644 e 645, que a gente dizia que ali não ia resolver absolutamente nada, a história era pegar pescador, que tinha seguro de pescador demais, e a história de que tinha muitas viúvas. Né? Como se no Brasil o grande problema nosso é isso, as mulheres que casaram com homens com mais de 70, é no mínimo brincar, entendeu, meu caro presidente Medeiros? Aqui, ó, pegando dados aqui, isso aqui não é no chute, isso aqui não foi feito pela minha assessoria, isso aqui foi produzido por gente que está lá dentro da Receita, os auditores fiscais. Né? E chegaram à conclusão que nós temos lá um mundo para nos debruçarmos em relação a isso, e ao mesmo tempo é algo que é muito mais consistente de buscar do que ficar catando para saber se tem uma viúva que casou
e aí o sujeito morreu que tinha 70, ou pegar caranguejo, com tal do seguro defeso, pega o caranguejo que ele está andando para trás. Quer dizer, aí agora a gente volta de novo à história de que a solução dessa equação chama-se a sopa de 4 letras, CPMF. Vamos arrecadar quando? Sei lá, isso vai entrar no final do ano? Ou talvez mudar o curso da história daquele negócio do dinheiro que vai ser repatriado, que também só vai entrar no final do ano. 7 meses a contar a partir da regulamentação da lei que nós aprovamos aqui. Quando vai ter regulamentação? Sabe Deus. Ou, aliás, sabe a Receita. Então, aí é sempre assim, contando com coisas do gênero. E aí a gente vai vendo o ano começar, e mal começa, a gente já tem a sensação de que vai terminar. E nada. Ou como diz o velho Caetano na sua música, ainda em construção e já é ruínas. Então, portanto, eu quero chamar a atenção de novo esse tema. Assisti aqui naquela semana curta antes do Carnaval, governadores batendo aqui a porta do Congresso Nacional, dizendo, não queremos mais discutir ICMS. A unificação de ICMS não vai dar mais certo. Bota esse dinheiro do repatriar no FPE, no FPM. Tá bom, vamos botar lá, senador bendito. Mas aí eu pergunto, Alagoas vai suportar, vai enfrentar essa crise, vai fazer atração de investimento com política de benefício? Aonde? Quando é que a Bahia vai poder levar, senadora Lides, como foi no passado, nas condições, inclusive, que foram colocadas, um afó? Agora deu no que deu aí com a Jaque Moto. Ou até, como alguns baianos já começam a cunhar, Jaque Morta. Então a política não dá, aqui a política de guerra fiscal não se aplica nesse cenário. Até porque tem outros elementos da disputa nessa condução. A questão de infraestrutura, a questão de logística, mercado consumidor. Nossa cidade, senadora Alice da Mata, Salvador, é uma das cidades de pior renda per capita. Talvez uma das piores do Brasil. E aí esse mercado de consumo, eu vou produzir na Bahia para levar para São Paulo. Aí o sujeito monta a sua unidade de produção em São Paulo. Logo na relação já sai de 45 milhões para 15 milhões de bocas. Então é muito melhor o cara botar onde tem 45. O Mato Grosso de Vossa Excelência, por que o sujeito instalaria uma unidade fabril no lugar onde o mercado consumidor está 2, 3 mil quilômetros de distância? Então, portanto, esse é o debate que nós precisamos fazer. Achar que nós vamos reeditar a chamada guerra fiscal, não há a menor condição. Agora, se os governadores querem, eu, inclusive, me coloco à disposição para votar para derrubar o veto do FPM e FPE. Sem problema. Agora, não dá para depois ficar com a cantilena de que é preciso aprovar a CPMF, porque uma parte agora já está... Todo mundo já fala que vai distribuir isso com estados e municípios, para ver se a gente ganha apoio, para ter pressão, para poder a CPMF passar. Esse filme não dá para rodar, né? Nem o filme já vi, esse filme já entra queimado. Não dá, não sei se nós vamos encontrar a solução para isso. Eu não estou aqui falando como alguém que tem a solução ou a bola de cristal. Eu falei aqui, vou encerrar, meu caro presidente, mas assim, essa história do ajuste, aí eu quero chamar a atenção de novo, está aqui, ó. Material reenviado a essa casa pelo Ministério da Fazenda. Assim fez em 2011, 2012, 13, 14 e 15. Esse último agora que eu vou ler aqui, o chamado sumário, já foi o último sumário, já sobre a batuta do ministro da Fazenda, que já se foi, que tratava exatamente da situação recente da economia brasileira, das contas públicas, do ajuste fiscal e dos elementos da reforma tributária. Aqui, ó. Material bonito, tem até umas transparências bonitas, um negócio de uns PowerPoint, uns gráficos bonitos, gráfico de pizza. Terminou tudo em pizza. Bonito o gráfico.
ou como a gente muito lá na Bahia diz lá, assim, bonitinho e ordinário. Portanto, o que eu quero discutir de forma muito enfática é isso. Não é, dá para a gente fazer um debate sobre os temas principais? É possível se trabalhar com esses 4 eixos? É possível pegar essa prioridade? Porque senão nós vamos conviver como o ano passado. As respostas eram assim, está aqui, ó, lançamento do MDIC em junho de 2015. Aqui as propostas. Qual dessas propostas está rodando? Plano para exportação. Ainda em junho, o plano de logística, o PIO, sumiu. Portanto, nós estamos diante de um cenário que é fundamental que a gente possa reaver, aqui pelo menos por parte do Senado, as condições, que a gente possa retomar as iniciativas, que o Senado assuma, a senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência, que é uma batalhadora desse tema, antes até de qualquer um de nós aqui, dos que estão nessa nova geração aqui do Senado, mas Vossa Excelência já fazia esse embate aqui da questão regional, foi uma das figuras centrais nesse debate da questão das dívidas de estados e municípios, a própria questão que até hoje está emperrada, a questão dos benefícios concedidos, como é que nós vamos convalidar, a proposta que Vossa Excelência tão bem construiu. Então, assim, aí nós estamos falando em deixar tudo como está para ver como é que fica. Eu só tenho essa sensação. Eu não acredito que a gente vá dar passos significativos se não tiver a coragem de botar o dedo na ferida. Não acredito. Nós vamos conviver, a partir de agora, com uma situação muito pior. Antes era um Estado que não estava conseguindo pagar salário, agora são vários. Amanhã agrega-se a essa turma uma outra parte expressiva, que é exatamente a parte maior, municípios. E aí? Então, portanto, meu clamor aqui, minha reclamação, eu diria até meu apelo, senadora Lúcia Vânia, é que a gente trabalhou nisso de forma muito árdua, se jogou, Vossa Excelência lá na Comissão do Pacto Federativo, fez um trabalho belíssimo, juntou as diversas propostas, conseguiu a síntese para a gente tentar um caminho e, lamentavelmente, eu não vejo por parte do governo a iniciativa. O governo se reuniu com os governadores, não tocou nesse assunto. Aí, quando a gente vai conversar com o governo, hoje à noite até tem uma reunião da bancada do PT com o Nelson Barbosa. Eu, sinceramente, não sei se vou. Gosto muito de Nelson Barbosa e disse a ele, espero que, como ministro, fez mandar o secretário executivo tratar desse tema, que era ele próprio, quando secretário executivo. Então, me parece que ele não vai nem mandar o secretário executivo. Parece que ele resolveu chamar para si um outro debate, que não esse. Então, me resta aqui, da trincheira do Senado, provocar o presidente dessa casa, que é chegada essa boa provocação, para que a gente retome os nossos 4 pontos e nós cumpramos a nossa parte. Está aqui, ó. A nossa contribuição, mais do que levantar a mão ou apertar botão aqui para votar, é exatamente tentar apresentar o que a gente acha que é possível de solução para a crise. Resolver isso. Concedo a minha parte, então, senador. Portanto, concedo e vou encerrar, senhor presidente. Eu quero cumprimentá-lo pelo discurso e dizer da propriedade do seu discurso. Agora mesmo, na reunião do PSB, eu levantei essa questão. Nós tivemos hoje uma reunião de pauta e este assunto não entrou em debate. É assustador, uma vez que nós tivemos pertinho de consolidar, talvez, a mais importante de todas as reformas que o Congresso Nacional pudesse fazer. Portanto, acho que é extremamente oportuno Vossa Excelência chamar a atenção para este tema e terá em mim uma companheira combativa para levar à frente esse debate. Muito obrigada. É isso, senador Lúcia Vânia. Eu até fui para a reunião, ainda cheguei até a me inscrever para falar. Aí depois eu senti que isso não ia entrar na roda, pedi para retirar a minha inscrição e até sair
como diz a história aí, a francesa, entendeu? Então, assim, me resta a tribuna, e a tribuna é aqui, é o local onde eu posso fazer isso, a comissão, e resta exatamente aqui a esperança de contar com parceiros como Vossa Excelência e outros, porque assim, nós não vamos encontrar saída para a economia achando que é só aumentando impostos, e não mexendo, inclusive, na estrutura como um todo. Há 500 anos-luz que se debate esse tema da reforma tributária. Ou tem posição firme de governo, decisão política, ou nós vamos continuar nessa brincadeira. Mesma coisa, eu quero insistir, viu, senador Medeiros? Eu sei que Vossa Excelência é uma das pessoas que tem preocupação com isso, até pela a turma da sua carreira, que é outro debate que, na minha opinião, o governo fechou os olhos. O serviço público caminha a passos largos para uma verdadeira degradação. O governo não toma uma posição, aí os debates envolvendo as categorias, na realidade, só fomenta a crise em cada setor, o aprofundamento das disputas internas, seja na Polícia Federal, seja na Receita Federal, seja na Polícia Rodoviária, seja no Ministério Público, seja onde quer que for. Esses são os órgãos importantes. Então, discutir estruturação dessas carreiras, discutir, inclusive, o papel, as atribuições, precisa pegar e botar o dedo nessa ferida. O governo nunca topou fazer isso. Nunca topou. E essa é a minha decepção nesses últimos mais de 12 anos. Esse é um tema que a gente vem insistindo. Ninguém prepara um Estado para enfrentamento da crise econômica ou da própria crise moral sem essas instituições funcionando. Portanto, sem salários corretos e sem atribuições muito definidas dentro dessas estruturas para que a gente possa aprender, inclusive, a lidar com toda essa estrutura. E é fundamental para um Estado do tamanho do Brasil que a sua estrutura, principalmente representada por esses órgãos, tenha a capacidade de funcionar. Muito a gente faria na economia se o governo desse um pouquinho mais de ouvido a essa turma que está dentro da Receita, com experiência e mais, com os olhos fixados exatamente nos problemas. Então, se o governo não quiser abrir os ouvidos para essa turma, seja ela da Polícia Federal, da Receita Federal, do Banco Central ou coisa do gênero, nós vamos continuar patinando nessa história e dando volta em ciclo, sempre apresentando soluções pontuais aqui e acolá, como essa que está na ordem do dia, que é a CPMF, que virou tábua de salvação, que, na minha opinião, vai ser mais uma pá de cal nessa nossa dificuldade econômica que a gente se encontra.